Niilismo em Friedrich Nietzsche. Já ouviu falar de niilismo? Ou você não manja nada do assunto? Se você não manja nada, está no caminho certo. Porque a palavra niilismo deriva justamente do termo em latim nihil, que significa nada. Niilismo é uma concepção filosófica que vai aí negar os valores absolutos. Então, niilistas, eles vão partir da negação de valores absolutos. O que é um valor absoluto? É considerar algo como uma verdade imutável, quase que dogmática. Se liga aí, existem vários tipos de niilismo. Olha só, a gente tem, por exemplo, o niilismo epistemológico, que vai negar que conhecimento é algo absoluto. A gente tem também o niilismo moral, que vai propor que não existem valores absolutos, que esses valores são todos mutáveis e geralmente restritos, circunscritos a uma época ou a uma localidade. E a gente também tem o niilismo existencial, que vai propor que a vida, enquanto totalidade, não tem sentido algum. Inspirados por esse niilismo existencialista, a gente vai ter um monte de filósofos aí que vão, a partir dessa leitura niilista, propor uma ideia de que a vida ela não tem sentido, ou seja, procurar sentido na vida é algo absurdo. Quem fala isso é Albert Camus, filósofo existencialista. Tá, mas e aí, o que niilismo tem a ver com Nietzsche? O filósofo Nietzsche, lá no século XIX, ele vai olhar a sociedade e perceber que a sociedade ela estava vivendo um momento de crise. Nietzsche foi um cara muito à frente do seu tempo, tá ligado? Ele foi um cara que acordou enquanto todo mundo estava dormindo, cara. Ele foi um cara de várias publicações, de grande renome, e ainda assim ele morreu louco, internado num hospício. Então imagina, você vai dando aula da Universidade da Basileia e morto no hospício. Isso tudo em menos de 100 anos. Nietzsche foi um cara muito polêmico. E dentro dessas polêmicas, ele contestava os valores morais. Então o niilismo ele vai se chocar diretamente com as investigações acerca da moral propostas por Nietzsche. Olha só, o Nietzsche vai falar então que o niilismo que vigorava na Europa do século XIX precisa ser superado. Ele vai fazer uma crítica a esse niilismo. Ele vai propor então que a gente deva olhar a vida de uma maneira diferente. Por quê? Eu posso dividir aqui com você o niilismo basicamente de duas maneiras. Se liga aí. Eu posso falar que eu tenho niilismo ativo, ou seja, eu vou pensar, se nada tem sentido, bora tocar o terror então, cara. Eu quero fazer de tudo um pouco, eu não preciso me preocupar com as consequências. Ou eu posso ter uma interpretação do niilismo do tipo passiva. Eu vou entender que nada tem sentido e isso vai gerar em mim uma angústia, isso vai gerar em mim um vazio, uma solidão. E eu vou pensar, cara, como assim eu vivo e minha vida não tem sentido? Pra que eu tô vivo então? Qual que é o motivo de tudo isso? Mas calma aí, relaxa. Vamos voltar pro Nietzsche que ele supera essa ideia. Olha só, o Nietzsche vai falar que a gente precisa ter um conceito chamado vontade de poder. Que, trocando aqui com você, é basicamente você ser senhor de você mesmo, você dominar a você mesmo. Ou, em outras palavras, vontade de potência é a nossa expressão individual, é a nossa libertação desses valores, dessas imposições sociais que a gente tem aí. Então o Nietzsche vai propor que através da sua vontade de poder, através dessa potência humana, a gente tem que viver a nossa plenitude e não ficar escravo desse desespero ou ficar escravos de uma moral advinda sabe lá de onde. Por fim, a proposta nietzschiana, quando a gente fala de niilismo, é superar, é ir além do niilismo, é entender que sim, as coisas não têm um sentido óbvio ou não têm um sentido geral. Mas não é por isso que minha vida vai ser menos, não é por isso que minha vida ela não vai ter essa potência. Ela vai sim, muito porque se as coisas não têm sentido, bora nós criar esse sentido então, vamos nós criar essa vontade de poder viver a potencialidade humana. Fechou? Eu vou ficando por aqui, se inscreve aí no canal, tem muito conteúdo lá no blog. Tchau!